Duas doutrinas malignas. Hoje vamos falar de duas doutrinas terríveis. A primeira é a doutrina da imortalidade da alma. É a doutrina que ensina que ninguém morre e que apenas as pessoas desincorporam e vai tomar seus rumos assim que morrem. É que a alma sai do corpo e vai para o céu ou para o inferno, e a pessoa continua vivendo de uma forma ou de outra. Essa doutrina foi com a base nessa doutrina que surgiu o Espiritismo e a comunicação com os mortos, com os falecidos. Com base nessa doutrina surgiu aí a necromancias, feitiçaria e tudo mais. Satanás usa essa doutrina da imortalidade para enganar todas as pessoas. As pessoas que entregar para essa doutrina, elas vão ter sua vida ceifada, porque o inimigo usa toda a sua artimanha para destruir a pessoa. Satanás se veste como pessoas falecidas e aparece nos centros espíritas para enganar as pessoas com suas heresias. Uma vez que a pessoa aceitou, o inimigo agora fica à vontade para usar seus truques, suas magias, os seus enganos. Foi o que o inimigo fez com o rei Saul, quando buscava consultar a feiticeira. O inimigo apareceu igual o profeta Samuel, que já havia falecido. Saul foi abandonado, ele desviou dos caminhos do Senhor, procurou a feitiçaria. Ele sabia que não podia consultar os mortos, mas ele consultou. E o inimigo aí apareceu como se fosse o profeta Samuel para enganá-lo. O 1 Samuel 28:14 diz: o rei Saul inclinou-se diante do suposto profeta Samuel, com o rosto em terra. Então o rei Saul adorou o profeta, curvou-se em terra, o rosto em terra, para reverência ao profeta Samuel. Mas quem estava ali não era o profeta, era Satanás. E disse o inimigo, como se fosse o profeta Samuel: por que me inquietaste? O Satanás se disfarçou e perguntou para ele: por que me desinquietaste? Aí ele contou a história, que ele tinha tido guerras, Deus já não falava mais com ele, nem por visões, nem por sonhos, e que ele estava desesperadamente perdido. E Satanás se apresentou como se fosse o profeta Samuel, que já havia sido falecido. O rei Saul sabia que não podia consultar os mortos. Quando as pessoas ignoram a Bíblia, Satanás domina a mente delas. É muito fácil Satanás dominar a mente de uma pessoa. A partir do momento que ela desistiu da Bíblia, ela duvidou da Bíblia, ela não colocou a Bíblia acima de tudo, essa pessoa é presa fácil de Satanás. Eclesiastes 9:5 diz: os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos não sabem de nada. Acaso em favor dos vivos consultarão os mortos? Isso perguntou o profeta Isaías. Acaso em favor dos vivos vamos interrogar os mortos? Acaso não consultará um povo a seu Deus? Por que as pessoas vão deixar de consultar a Deus para consultar os mortos? Outra doutrina pagã, maligna, igual ou pior do que a imortalidade da alma, é a doutrina da Trindade.
É a doutrina na crença de 3 deuses. A pessoa acredita que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Essa doutrina, ela é terrível. Ela é pior do que a imortalidade da alma. Faz as pessoas crerem em 3 deuses pensando ser apenas um, ou disfarça como se fosse um, para enganar a si mesmo e para enganar os outros. E aqueles que adoram Deus, que não existe, estão adorando o próprio Satanás. Quando nós adoramos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos adorando o Deus verdadeiro, o Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos dá a vida. Mas quando nós adoramos, além dele, adoramos outro Deus, outros deuses, automaticamente nós estamos adorando Satanás. É o próprio Satanás. Qualquer pessoa que adora outros deuses além do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, estão adorando um Deus que não existe. E se esse Deus não existe, quem recebe essa adoração para ele? É aquele que inventou essa doutrina. É aquele que colocou essa doutrina. Ele já colocou essa doutrina da Trindade justamente para isso, para receber adoração. Igual Saul adorou o profeta Samuel, inclinou em terra diante do profeta, achando que era o profeta, hoje as pessoas estão adorando Satanás. Qualquer pessoa, assim como o rei Saul inclinou diante de Satanás, pensando que era o profeta Samuel, hoje os antitrinitarianos estão adorando Satanás, pensando que é o Espírito Santo ou pensando que é o Deus Filho. Porque na Bíblia não existe Deus Filho. Vocês sabem que não existe Deus Filho. Existe o Filho de Deus, mas Deus Filho não existe. E quem adora o Deus Filho, está adorando quem? Quem que recebe essa adoração? Se não existe esse Deus Filho, quem é que recebe essa adoração? Se as pessoas adoram um Deus que não existe, para onde vai essa adoração? Se a gente adora o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, a adoração vai para Ele, porque Ele é o Criador, Ele é o Deus único. Mas quando nós adoramos um Deus que não existe, quem recebe a adoração? É Satanás.